Ô, Mandíbula, o que você usou já de cantada na vida, assim, de algum... Cara, eu vou falar que eu sempre preferi me preservar. Pra não passar vergonha, então eu nem... Vamos usar o exemplo da sua namorada atual. Como você chegou nela? Não, isso aí foi... A gente tinha muitos amigos em comum. Eu morava numa república, então ela tava sempre lá, churrasco com as coisas. Aí foi muito fácil. Ah, é? É. Trocando ideia, A gente mas já, foi trocar já ideia. era amigo, sim, de trocar Ah, ideia. tá. Então, não precisei ter aquela primeira abordagem, que é uma coisa que eu sempre fui péssimo, então eu ficava de boa. Tá. Uma coisa bem bacana, ó, você percebeu que ele disse que... Deixa eu fazer uma pergunta, Mandíbula. Ela dava indicadores de interesse pra você? Já mostrava interesse que poderia Ela não tá ficar com aqui pra se você? defender. É. Não, mas ela deve estar assistindo, Tá. então dava muito. Tava bem facinho, dava aquela Ah, cara... que sacanagem. Cara, eu queria muito que ela tivesse aqui agora, cara. Eu duvido. Mas fala aí os sinais, por exemplo. Não, Querer conversar, trocar ideia. sempre vinha trocar ideia. A gente sempre... sei lá, o churrasco cheio de gente sempre me puxava pra conversar e tal. Isso era Então, mas tem amiga principal. minha que fala que confundem o fato dela ser gente Simpática. boa, simpática, de achar que tá dando em cima. É, Isso acontece muito, É né? a galera que não sabe ler os sinais, entendeu? Aí confunde. E outra, às vezes confunde e pior, faz que nem a gente fala, dá o all-in, que é, vamos ficar, sabe? Ou você quer me ficar comigo? Não, cara, você tem que ir calibrando. Eu falei que antes, sedução é adaptação, é calibragem. Você vai avançando enquanto a garota permite. Você não precisa chegar do nada e falar assim, você quer ficar comigo? Nossa. Não, você vai testando. Você dá um abracinho nela. Aí, opa, se você vê que ela já tá recuando, opa, nem insiste. Continua o papo, vê se você vai pescar mais situações ou parte pra próxima. Se ela não te der abertura, você não pode ir, entendeu? E aí que os caras erram. Eu falo assim, hoje eu sou noivo, vamos casar daqui a 10 dias, mais ou menos. O quê? É? Já? Já. Não, a gente já junto há 10 anos já. Já moramos junto há 4 anos sério? já. Ah, então tá enrolando bastante tempo. Tô enrolando, não. Foi a pandemia, foi isso. Não. 10 dias, cara, vai casar? Hoje é dia 28. Hoje é dia Vamos casar dia 11. 11. Eu tá sabia perto, o dia, tá eu não perto. tinha esquecido. É. Eu sabia. 11 de outubro, então. 11 de outubro, um dia antes do Dia das Crianças. Enfim, agora eu esqueci o que eu tava falando. Ai, caramba. Primeiro a gente saiu do meu exemplo. Eu ia fazer uma questão ali pra ele. Dos indicadores de interesse, daí tu falou que as mulheres confundem, que os homens confundem. Então, qual é o conselho pra mulher que é muito gente boa, pra ela ser gente boa e ao mesmo tempo a galera não ficar ligada? Assim, as mulheres não são inocentes, né? Elas percebem quando uma atitude delas vai gerar uma reação. E elas têm que entender que a maioria dos caras não sabem ler essas reações, né? Não sabem sobre sedução, nunca aprenderam, nunca tiveram acesso. A maioria é baseada em experiências e às vezes experiências traumáticas que botam o cara numa situação pior ainda. Então, se possível, mulherada, ajuda um pouquinho a rapaziada, sabe? Tudo bem ser simpático, direito, né? Normal. E o cara também tem que aprender a entender. Então, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? É mais questão da relação ali. Mas a questão do mandíbula ali, por exemplo, você conhece Mark Manson, o autor do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não. Ele era... Não, eu saí do livro, mas eu não li. Mas ele era instrutor de sedução antes, sabia? E antes de ser instrutor de sedução... E quando ele era instrutor de sedução, ele escreveu um livro chamado Models. E nesse livro, ele ensina que existem 3 categorias de garotas. As receptivas, as não receptivas e as neutras. Detalhe, essas características, essa categoria, ela está relacionada ela é relação direta com uma pessoa. Por exemplo, uma garota pode ser receptiva para mim e não receptiva para você. Ela não é receptiva para todas as pessoas no mundo, entendeu? Então, o que acontece? O nosso querido Mandíbula, ele conseguiu conquistar a namorada porque ela era receptiva, estava emitindo sinais de receptividade para ele, certo? Existem mulheres que são não receptivas. Elas não vão emitir sinais de receptividade, inclusive elas não estão interessadas num relacionamento. Isso em relação a uma pessoa, né? Sim. E existem mulheres que são neutras. Elas simplesmente nem notaram a sua presença. Qual que é a importância do conhecimento sobre sedução? Se você não tem conhecimento sobre sedução, você mal e mal consegue as receptivas. Por quê? Porque pode acontecer às vezes... Quantas vezes a gente já viu acontecer da mulher tá olhando pro cara e o cara não tem coragem de falar com ela? Ou seja, ela era receptiva, ela estava a fim de ficar com ele, mas a ausência de iniciativa, a ausência de conhecimento do que falar, de como agir, do que fazer, fez com que ele nem aquela receptiva ele conseguisse ficar.
As neutras são aquelas mulheres que nem notaram a presença dele, e ele vai lá, puxa papo, e ela, opa, que cara interessante. E aí a neutra, ela vai se tornar receptiva ou não receptiva, dependendo da sua abordagem. Se você já tem um conhecimento sobre sedução, primeiro que você vai ter iniciativa para entrar em contato e estabelecer aquela comunicação. Segundo, que você vai ter muito mais facilidade de guiar a conversa, de elaborar ali, né, uma estratégia que eu falo de conversa, para você tornar aquele diálogo agradável, para demonstrar o seu valor, para você gerar atração da parte dela, e aí tornar ela uma receptiva. E as não receptivas seriam aquelas mulheres que, por exemplo, não pensam em relacionamento, não querem, não estão afim. Até essas, quem tem conhecimento em sedução pode ter resultado positivo. Por exemplo, eu já fiquei com garotas que verbalmente falaram, eu não quero ficar com ele. Então, sabe, beleza, mas, tipo, tô de boa, a gente veio aqui para se divertir, a gente veio para curtir. Sem pressão nenhuma. E aí, durante a noite, eu sou tão legal, sou tão divertido, sou engraçado, a gente brinca, a gente dança, a gente bebe, a gente ri. E aí eu percebo os sinais e eu falo, você tá arrependida de ter falado aquilo que você falou, né? Ai, para. Não, eu sei que você tá. Eu sei que você tá, eu tô percebendo. Mas agora, você se comprometeu com a sua palavra, se você quiser, você que tem que vir atrás. E aí eu faço ela me dar mais indicadores de interesse. E aí se ela me dá mais indicadores de interesse, eu falo, então tá, vem cá. E aí eu fico com ela, entendeu? Então assim, todo esse conhecimento, ele te amplia oportunidades. Eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre ampliar suas oportunidades. Quantas pessoas não passaram num ponto de ônibus ou passaram no meio da rua por alguém que teve interesse em iniciar uma conversa que é seu direito. Os caras hoje têm medo. Ah, mas vou ser acusado de assédio. Se você souber como fazer, não vai. Eu não sou o maior sedutor do mundo, mas eu já tive muitas experiências na vida. Até hoje, nunca tive problema nenhum, sabe, com mulheres. E é por isso que eu não concordo com a metodologia dos Red Pills MGTOWs, porque eles acham que tá preenchido de mulheres erradas no mundo e tal, e que vai dar problema em qualquer coisa. Mas isso é porque o cara não assume o princípio da autorresponsabilidade, da responsabilidade pelos próprios atos, né?